Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Gabriel Birdes, analista aqui da Mercúrios, e hoje a gente vai falar sobre os 3 setores que a gente considera os setores mais promissores do mercado de cripto. Setores que a gente mais está olhando, mais está gastando tempo estudando, porque a gente acredita que são setores que vão nos fornecer boas oportunidades de investimento nos próximos meses no mercado de cripto. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. O primeiro setor que a gente mais está olhando já faz algum tempo, a gente já está falando há alguns anos aqui na Mercúrios e que está muito aquecido, sai um token novo a cada semana, é o setor de segundas camadas da Ethereum. O setor de segunda camada, o Rollup ou Layer 2, que são todos os nomes diferentes para significar a mesma coisa, representa blockchains que elas rodam de forma paralela à blockchain da Ethereum. Essas blockchains, no final do dia, elas tentam criar um ambiente de execução mais eficiente que o ambiente da Ethereum. Basicamente, uma blockchain que ela consiga rodar mais transações de forma mais barata e mais rápida do que a blockchain da Ethereum, mas utilizando a Ethereum como camada base, utilizando a Ethereum como uma camada de segurança. O setor de segunda camada ele começou a ganhar notoriedade lá em 2021, quando os problemas de escalabilidade da Ethereum foram escancarados para o mundo, quando bastante gente começou a utilizar a Ethereum e ficou muito claro que a Ethereum é muito ruim, mas muito ruim em termos de escalabilidade. Ela é uma blockchain muito lenta e muito cara. Então, se você quisesse transacionar de forma barata, de forma rápida, você teria que fazer isso em outro lugar. E a solução encontrada pelo ecossistema da Ethereum foi a construção dessas blockchains paralelas, dessas segundas camadas. E foi aí que o setor de segunda camada começou a nos dar indícios de que poderia ser uma boa oportunidade de investimento. Em 2021 e 2022, esse foi um dos setores que mais recebeu investimentos de venture capitals, ou seja, investidores, fundos de investimento investindo e apostando forte no setor de segunda camada como um setor fundamental para o futuro de cripto. E ao longo desse período, a tecnologia das segundas camadas foi sendo desenvolvida. A gente começou com os rollups otimistas, como a Arbitrum e a Optimus, e agora tá mais na moda falar de rollups ZK, como é o caso da Polygon e da ZK Sync. Mas fato é, rollups, segundas camadas, são tecnologias que estão sendo construídas ainda, tecnologias inacabadas e que a maioria não foi nem lançada ainda. Os rollups otimistas, como é o caso da Arbitrum e da Optimus, que foram lançadas há um pouco mais de um ano atrás e que hoje dominam o mercado de segundas camadas, eles possuem produtos bem inacabados, produtos bem incompletos que ainda estão em evolução. E só agora em 2023 a gente está vendo o lançamento dos principais ZK rollups do mercado. Então isso é muito importante da gente entender, tá? As segundas camadas são tecnologias extremamente complexas. O conceito de ZK rollup é algo computacionalmente muito complexo e que demora muito tempo para ser desenvolvido. Então são produtos que estão no seu estágio de maturação, que estão no seu estágio de lançamento, que ainda não provaram seu product market fit, que ainda não provaram que são produtos que o mercado gosta de consumir, que não criaram efeito rede, que não passaram por testes de estresse. Porém, na hora da gente investir, apesar disso ser um risco, também pode ser uma oportunidade. A gente está falando de investir em uma tecnologia, de investir em um produto que ainda não atingiu o seu patamar máximo de crescimento, não atingiu o seu potencial máximo, que ainda tem muito crescimento pela frente, à medida que a sua tecnologia se consolide, que a atividade lá dentro cresça e que tenha mais capital fluindo dentro dessas soluções de segunda camada. E um ponto importantíssimo para a gente prestar atenção aqui no setor de segunda camada, que pode ser um gatilho para o crescimento desse setor, é algo chamado IP 4844. Bem em linhas gerais, essa é uma atualização importantíssima que vai rolar dentro da Ethereum nesse ano, que justamente serve para baratear o custo dos rollups. Então, no final do dia, essa atualização ela vai fazer com que os rollups eles fiquem mais eficientes, mais rápidos e mais baratos. Vai ficar mais fácil de você transacionar, mais barato de você transacionar, e a interação dos rollups com a Ethereum vai ficar mais eficiente. Pelo menos é o que está previsto se a atualização der certo, né? Mas depois o nosso time aqui no Mercúrio estudar bastante a IP 4844 e entender os impactos dela no setor de segunda camada, a gente acredita que pode ser um gatilho muito grande para o crescimento e para a adoção dessas tecnologias, que ainda estão no começo, que ainda estão numa fase de crescimento da sua adoção, que ainda não atingiram o seu potencial máximo, e a IP 4844 pode representar uma nova fase de crescimento, uma nova oportunidade para o setor de segunda camada da Ethereum. Projetos e empresas que a gente mais está olhando nesse setor. Começando pelas clássicas que todo mundo já deve ter ouvido, Polygon, Optimus e Arbitrum. A Polygon já possui uma marca, uma reputação muito forte no mercado, um time muito bem qualificado e acabou de lançar o seu ZK EVM, a sua segunda camada da Ethereum. A gente entende que o produto deles é um dos mais bem capacitados para capturar boa parte
parte desse crescimento e ter uma grande adoção aí pela frente. A Arbitrum e a Optimus são duas tecnologias que já foram lançadas, já estão passando por esse processo de maturação, já faz um tempinho a mais aí, com mais destaque a Arbitrum, que já tem um efeito rede, que já tem um produto que na nossa visão é mais acabado, é mais bem finalizado do que o produto da Optimus. Correndo por fora, mas que a gente está prestando bastante atenção ainda, vem a ZK Sync e a Immutable X. ZK Sync que pode ter um airdrop aí pela frente, então fiquem ligados, trazendo o conceito de ZK Rollup, enquanto a Immutable X vem com uma proposta mais diferente, mais nichada, de uma segunda camada focada em jogos, fazendo bastante parceria com estúdios de jogos do mercado tradicional e etc. Então esses são os fundamentos que justificam porque a gente está mais olhando para o setor de segunda camada já há algum tempo, porque a gente acredita que tem uma grande oportunidade e esses são os projetos que a gente mais está olhando. É importante fazer análise de cada um desses projetos. A gente acredita que é um setor que vão ter vários ganhadores, né, que não vai ter um cara que vai consolidar todo o volume, todos os usuários das segundas camadas, mas também não vale sair atirando para tudo quanto é lado e investindo em todas, esperando especular e que todo mundo ganhe. É bom fazer essa análise antes, entender a proposta de valor de cada um dos seus produtos e a dinâmica competitiva de cada um. Ó, e falando nisso, antes de eu partir para o segundo setor, a gente está com um relatório completo e gratuito que faz uma análise completa desses 3 setores que a gente vai fazer aqui, falando sobre todos os projetos que a gente está olhando, tá? É só clicar no primeiro link na descrição que vocês vão ser redirecionados para esse relatório completamente gratuito e aí vocês vão poder estudar e fazer essa análise por conta própria, beleza? Confere lá que eu prometo que tá valendo a pena. O segundo setor que a gente mais está gastando tempo estudando e que acredita que tem muitas oportunidades é o setor de finanças estruturadas em DeFi. Basicamente, novas soluções que estão aparecendo no mercado de DeFi. Se a gente olhar para o histórico do mercado de DeFi em cripto, ele começou a nascer lá em 2019 com as primeiras soluções sendo construídas, mas ele explodiu mesmo no DeFi Summer, no verão das DeFis ali em 2020. Porém, o setor de DeFi explodiu ali em 2020 com aplicações que faziam operações muito simples, muito básicas em DeFi, como por exemplo um trade em spot, como era o caso da Uniswap, um empréstimo, como era o caso da Aave da Compound, ou você conseguir emitir uma stablecoin, como era o caso de uma Maker. E essas aplicações elas vêm dominando o mercado de DeFi, o mercado de finanças descentralizadas desde 2020. Porém, o mercado ele é muito sofisticado do que isso. Quando a gente olha no mercado financeiro tradicional, existem diversas operações que são muito mais sofisticadas que a simples compra e venda de ativos. A gente tem alavancagem, a gente tem short, a gente tem opções, a gente tem derivativos, a gente tem uma infinidade de operações mais sofisticadas para se fazer. E é normal que o mercado de cripto ele comece pelo mais básico e ele vai evoluindo à medida que sua infraestrutura vai evoluindo para aplicações que fazem operações mais sofisticadas, como eu mesmo falei para vocês. E é normal que o mercado de DeFi comece com operações mais básicas e à medida que a infraestrutura do mercado de cripto vai evoluindo, DeFi também vai evoluindo para operações mais sofisticadas. E é isso que a gente vem observando ao longo do último ano, aplicações em DeFi que fazem operações mais complicadas, operações de alavancagem, de short, de derivativos, de opções, de futuros, de perpétuos, um monte de coisa. Porém, esse mercado ele ainda é pouquíssimo explorado em cripto. Quando a gente pega as corretoras centralizadas de cripto, 75% do volume vem de derivativos. A maior parte do dinheiro, a maior parte do capital movimentado, ele não vem de operações simples, ele não vem de operações como o spot, como a compra e venda simples de ativos. Já no mercado cripto descentralizado, no mercado on-chain, de corretoras descentralizadas, DeFi, esse número ele é o inverso. Só 20% do volume da atividade vem de operações mais sofisticadas. Hoje o mercado ainda está concentrado no básico, o volume ainda não foi para esse tipo de operação sofisticada. Então é uma oportunidade de crescimento muito grande que a gente tem dentro do mercado de DeFi. E as aplicações que a gente mais está olhando nessa categoria, mas que não necessariamente a gente investe ainda, é a própria GMX, que todo mundo aí deve conhecer, a Synthetix, que opera com sintéticos, é um player mais antigo, mas por vários problemas, principalmente regulatório, não conseguiu ganhar tração, assim como a DYDX, que vem passando por algumas mudanças estruturais, saindo do ecossistema da Ethereum, indo para o ecossistema da Cosmos e tendo dificuldades em ganhar adoção. E ainda dentro dessa categoria de finanças estruturadas em DeFi, tem uma narrativa, um setor novo que está bem no começo da sua adoção, mas que vale muito a pena ficar acompanhando, é o de Real World Assets, o de tokenização de ativos reais. A gente sabe que esse é um setor muito grande, que pode ter uma capacidade de crescimento gigantesca dentro de cripto, mas que a gente ainda tem aplicações muito limitadas, a gente tem pouquíssima adoção de fato no mercado de tokenização, muito por causa de um problema regulatório, mas que a gente pode ver uma adoção, a gente pode ver um crescimento maior pela frente. Não tem nenhum projeto, nenhuma aplicação que a gente acompanha ainda nesse setor, como eu falei, tá bem no começo, mas é uma narrativa que vale bastante a pena ficar acompanhando, que a gente considera que é bem interessante e que pode ganhar bastante relevância nos
nos próximos anos aí em cripto. Por fim, terceiro e último setor que a gente está acompanhando bastante é o setor de staking. Aqui eu acho que eu não preciso relembrar todo mundo sobre a importância do staking para cripto. O Proof of Stake ele vem se consolidando como o principal mecanismo de consenso para redes descentralizadas. E quando eu falo de stake, eu não estou falando só de staking na Ethereum, tá, gente? Eu estou falando do Proof of Stake, do modelo de consenso via staking, como sendo o modelo de segurança difundido em cripto, em qualquer blockchain e até mesmo em aplicações que utilizam o modelo de Proof of Stake para garantir a sua segurança. E esse mercado ele tem crescido e se especializado muito. E tem nascido empresas que elas são especializadas em realizar staking e oferecer o melhor produto possível para os seus clientes. É muito interessante observar que esse é um movimento muito parecido com o que aconteceu com a mineração do Bitcoin. A mineração do Bitcoin lá atrás ela começou sendo muito artesanal e hoje é uma indústria extremamente industrializada, profissional, com um monte de empresa aberta em bolsa. Uma categoria que vem crescendo bastante dentro do setor de staking é a categoria de staking líquido, que hoje é o maior setor de cripto. Hoje, a maior quantidade de capital depositada em cripto está em staking líquido, mais ainda do que está em DeFi. DeFi, que sempre foi o maior setor de cripto, hoje foi ultrapassado pelo setor de staking líquido. E com o Shanghai Fork, a atualização que rolou recentemente na Ethereum, a gente já está vendo uma aceleração do mercado de staking. E à medida que outras blockchains, outras aplicações vão ganhando mercado, vão tendo mais adoção, o mercado de staking dentro dessas próprias blockchains tende a crescer também. Então, saber como se expor da melhor forma dentro desse mercado é muito importante, porque, como eu falei, é um mercado que tem uma grandíssima capacidade de crescimento e que hoje já é o maior mercado de cripto. Projetos dentro do mercado de staking que a gente mais acompanha, obviamente tem a Lido, o maior projeto que a gente vem falando deles há meses e que vem tendo um grande crescimento desde então. Por fora, a gente tem a Rocket Pool, mais nichada para dentro da Ethereum, e tem a Eigenlayer, um projeto alemão aí que tem essa pronúncia meio estranha, mas que eles estão trazendo uma proposta nova de restaking, que é basicamente a proposta de você fazer o staking em um só lugar e ele distribuir essa segurança para você validar em diversas redes diferentes. É bem legal a proposta desses caras, eles estão prestes a lançar mainnet, eles nem lançaram o produto deles ainda, e é uma narrativa que a gente está observando bastante e que eu acredito que tem uma probabilidade grande de ter uma adoção interessante aí nos próximos meses. Então, recapitulando aqui, pessoal, segunda camada, finanças estruturadas em DeFi e staking. São os três setores que eu mais vejo que possuem os fundamentos para crescer, que não são meramente apostas, tá? Que já estão apresentando fundamentos sólidos e que a gente acredita que ainda assim possuem uma grande capacidade de crescimento pela frente, sejam trazendo tecnologias novas ou seja consolidando as tecnologias e o mercado que já existe hoje. E lembrando que aqui no primeiro link da descrição a gente tem um relatório gratuito e completo sobre esses setores, sobre esses projetos que a gente está falando, trazendo bastante informação nova para vocês, tá? Então se vocês ficarem interessados, querem estudar mais sobre algum desses setores, cliquem aí, baixem o relatório. E eu queria saber se vocês querem que a gente faça análise de algum projeto, de algum setor específico. Então deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu analise aqui nos próximos vídeos da Mercúrios e até a próxima. Falou, pessoal!